Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nesse momento, mais de 700 pessoas já estão conectadas com a transmissão ao vivo, que acontece diretamente da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, aqui em Campinas. Como sabem, nossos encontros das noites de segunda e quinta têm o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro. Nós vamos seguindo passo a passo e estes assuntos que se sucedem são aqui comentados, de forma que qualquer um de vocês poderá saber com antecedência qual é a temática e aqueles que estão em casa poderão acompanhar também da mesma forma, com a leitura prévia ou posterior daquilo que nós estamos comentando, de forma que não estamos aqui inventando. Aquilo que serve de base se encontra no Evangelho, segundo o Espiritismo. Na semana passada, nós terminamos um capítulo muito importante, e apesar de ele ter sido considerado terminado, não significa que nós aprendemos tudo. Nós precisamos ir adiante, mas é sempre aconselhável que as pessoas que compreendem o tamanho da nossa deficiência na exposição dos temas, procure ler por sua conta, procure aprofundar essas mensagens em casa, procure extrair de cada uma delas ensinamentos que nós não pudemos passar, porque a nossa experiência é diferente da experiência que cada um teve. Quando você lê alguma coisa com todo o conjunto de vivências pessoais, você terá enfoques diferentes, você poderá comparar com situações que já viveu, vai ter oportunidade de melhorar aquilo que foi explicado, ou terá conclusões que nós aqui não apresentamos, vindas de você próprio. Por isso que, apesar de termos terminado o capítulo 21º, não significa que ele já não tenha mais nada para nos oferecer. Aliás, é fundamental que nós estejamos atentos ao seu conteúdo, porque ele é extremamente atual, diz muito em relação ao que nós estamos vivendo no mundo de agora. Mas como eu havia avisado semana passada, hoje começaremos o capítulo 22º, que tem uma relação muito grande com as questões afetivas. E nós estamos felizes que tenham vindo. Estamos contentes que aqueles que nos assistem possam participar. Porque o grande problema que a humanidade está vivendo não é falta de comida, não é a ausência de albergues, não é não haver casa para todo mundo. O grande problema, que inclusive é o gerador de todos estes outros, reside na nossa imaturidade afetiva. Nós todos temos problemas nesta área. E esta imaturidade não envolve só relacionamento homem-mulher, não envolve só a convivência dentro do lar, como casal, como pai e mãe. Envolve a nossa atividade entre irmãos, entre vizinhos, a relação entre parentes. Nós temos dificuldade de nos simpatizar com aqueles que estão conosco nos mesmos lugares. Raros são aqueles que estão em uma empresa ou em uma atividade e não tem ali um antipático, ou não seja antipático para alguém ali dentro. Raras são as pessoas que possam dizer, eu não tenho ninguém que não gosta de mim. Ou eu não tenho exceção alguma porque gosto de todos. Simpatia e antipatia demonstram nossas deficiências. Indicam em nós onde estão problemas que nós queremos fazer de conta que não temos.
Porque dá trabalho. Dá trabalho você administrar a si mesmo. Mais fácil é pôr a culpa nos outros. É colocar o vizinho como culpado de ser ele implicante, ele irritante. Deveríamos estar pensando, será que ele não pensa de nós a mesma coisa? Com as minhas manias, com o meu modo de ser, com a minha cara feia? A infantilidade afetiva é tão grande que as pessoas que moram em prédios, em condomínios verticais, sabem disso quando entram no elevador. Alguns têm vergonha de encarar quem entra e dizer bom dia. Outros têm vergonha de entrar no elevador e dizer, olhando para todo mundo, bom dia. Você já se perguntou isso? Se você entra no elevador e não tem ninguém, você se olha no espelho, né? Passa a mão no cabelo. Ninguém resiste ao espelho. Mas se quando você entra no elevador tem alguém ali, você já olha para o chão. Assim. Aperta o botão. Ou olha para cima. Quando muito, a hora que o elevador sai, termina a viagem, até logo. Até logo. Quando muito. As pessoas têm dificuldade de se abrirem, ou medo, ou as duas coisas. Não sabem como. E este é o grande problema da convivência, em todas as áreas. Imagine que alguns fraudam a coletividade e colocam a desculpa no leitinho das crianças, as crianças dele. Não, é que, sabe, a gente tem que defender o leitinho das crianças. Então você deixa todas as outras crianças morrerem de fome só para que as suas crianças tenham toda a abundância desnecessária que você quer ter por estar fraudando. Isso é afetividade? Não, isso é egoísmo. Isso é um defeito, isso é um pigmeu no entendimento do afeto. Quando nós compreendermos este nosso problema, nós melhoraremos muito. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Se cada um de vocês, inclusive você que me assiste agora, pegar um papel e fizer uma lista e colocar nessa lista quem são os seus amigos de verdade, amigos. Quem você considera que são seus amigos? Primeiro que a gente nem sabe o que é ser amigo. Mas algumas vezes as pessoas têm uma noção meio vaga do que seja ser amigo. Que é em quem você confia cegamente, com quem você se abre, com quem você pode ter um relacionamento autêntico. Quem você não julga, quem você não condena, quem você compreende. E que faz a mesma coisa com você. Então, se você puder colocar de um lado aqueles que você tem e sabe que eles consideram você ou você os considera amigos, você verá quão poucos você pode pôr. Se é que vai ter alguém. E se você passar uma linha nesta folha e do lado direito colocar de quem você é amigo, aí a coisa piora. E todas estas pessoas, todas elas, querem encontrar amigos. Todas elas não querem ficar sozinhas. Tanto é verdade que avolumam-se nas relações virtuais esses arremedos de relacionamento. É meu amigo. É minha amiga. Porque com isto que a pessoa sente é que ela é importante sem ser de verdade. Faz de conta. Sabe um faz de conta que todo mundo acha que é verdade? E um fala para o outro, eu tenho tantos amigos. Quantos amigos você tem? Até para se comparar e ostentar a relação grandíssima de amigos.
Então, quando nós observamos onde está o problema não está naqueles que furtam, naqueles que fraudam, naqueles que fazem o que não devem, com violência ou com sagacidade. O problema está em não existir afetividade, não existir respeito pelo outro, não nos colocarmos na condição de que eu sou parte positiva em uma relação saudável que pode beneficiar todas as partes. Nós sempre nos colocamos como aqueles que querem levar a vantagem principal e os outros, quem for esperto, consegue se salvar. E isso envolve relacionamento profissional, isso envolve relacionamento comercial, isso envolve relacionamento afetivo, relacionamento familiar, relacionamento fraternal, isso envolve tudo, sem que a gente se dê conta. No entanto, graças aos ensinamentos da doutrina espírita, nós podemos tirar um pouco dessa penumbra, podemos compreender como é essa estrutura, podemos ter uma noção mais clara de quem nós somos. E se os outros não querem ser, problema deles. Mas se nós não queremos ser, esse já é um problema nosso. Não há por que ficar reclamando. E por que eu digo que a doutrina espírita explica? O capítulo vai falar sobre a afetividade. Mas nós não estaremos apenas nos referindo ao que o título do capítulo fala, não separeis o que Deus uniu. Ah, você trouxe sua esposa aqui, sua namorada, seu marido, seu noivo, porque ele estava querendo pular fora e você fala, vamos lá hoje. Vamos lá, a gente fica ouvindo a palestra, o cara vai falar sobre a união. Você está querendo agarrar a pessoa para ela ficar grudada. Está vendo? Porque Deus falou que a gente não pode separar. Não, você fez um mau negócio. Porque a afetividade não é para prender as pessoas. Nós somos tão imaturos, tão crianças, que nós achamos que é isto. Mas a afetividade é feita para a gente libertar as pessoas. E para que isso aconteça, você aprende a ter coragem. Você precisa não ter medo. Porque se você tiver medo, você quer que as pessoas sejam felizes desde que fiquem presas a você. E só quando nós entendemos as leis espirituais, não são leis espíritas, são leis que regem todo o universo, em todas as áreas, em todas as crenças. É que nós compreendemos o que pode ser melhorado e o que pode ser mudado. E como é que nós poderemos entender isto? Simples. Nós vamos entender que existem 3 níveis em cada pessoa que precisam ser abastecidos. 3. Cada pessoa não é só o que ela está vendo no espelho ou aquilo que a roupa está cobrindo fisicamente. Como a doutrina espírita explica, diferente das outras religiões, que não chegam a esses detalhamentos, não que elas sejam ruins, não que elas sejam más, elas são excelentes, porque elas tentam fazer a pessoa chegar ao objetivo, mas elas não sabem como explicar isto para elas. A doutrina espírita explica. Nós somos um ser complexo. Nós temos a essência que chamam as entidades superiores de centelha divina, o espírito, o núcleo. Este espírito, este núcleo, é aquilo que você representa. São todas as experiências, tudo que você é como criatura. Eu não digo como pessoa, porque nós vivemos tantas vidas e em cada vida você é uma pessoa. Cada vida é uma personalidade. Palavra que vem da palavra pessoa.
Palavra pessoa esta que vem de uma outra palavra latina que se chama persona. Inclusive em espanhol, esse é o título que se dá, persona. E que é apenas a designação de uma máscara. Uma máscara que se usava no teatro grego. No teatro grego não havia grego, romano, não havia aparelho de som, não havia microfone, caixa acústica. Eles tiveram que engenhosamente construir uma estrutura que amplificasse o som. Então as pessoas estão lá na última fileira, 40 metros de altura, naqueles auditórios circulares, e o que a pessoa sussurra lá embaixo é escutado lá em cima. Mas isso tudo por quê? Porque há técnica que faz com que o som se amplifique. Técnica esta que consistia em uma estrutura semicircular, com um palco um pouco mais elevado, com uma parede enorme atrás, como se fosse um cenário fixo de pedra, cuja finalidade era empurrar o som para o auditório, ao invés de deixar que o som se perdesse para as costas de quem estivesse falando. Porque nós temos o órgão emissor da fala apenas de um lado da cabeça, ainda que algumas pessoas estejam desafiando esta evidência, porque falam pelas orelhas, pelos cotovelos, mas normalmente falam pela boca. E a boca está de um lado só. Então imagina, vocês sentados aqui, eu falando sem microfone, com outro auditório aqui atrás de mim, tentando escutar o que eu estou falando para cá. Imaginem isso em um tempo onde não há microfone, não há caixa acústica, e há um conjunto muito maior de pessoas, 10 mil, 8 mil, 20 mil sentadas. Então, como que eles resolveram o problema? Simples. O indivíduo estava aqui falando, encenando, falando o texto do teatro, declamando, e ele usava uma máscara que ele segurava na frente do seu rosto. Aquelas máscaras que depois foram tomadas como símbolos do teatro, uma sorrindo, a outra triste. Esta máscara se chamava persona. E é isso que nos faz entender porque cada um dos atores se chama personagem. Quando o indivíduo falava com a máscara na frente, o que acontecia é que o som saía um pouquinho pelo buraquinho, mas a maior parte refletia naquela parte côncava da máscara. Ao refletir, isto daqui batia na parede do fundo. Como estas ondas, elas vão se propagando, ao bater na parede do fundo, ela voltava para o público, mais ampliada ainda. Esta é a máscara, chamada persona. Porque a finalidade dela era fazer soar, mas é uma máscara. E isto foi traduzido depois, foi transformado no que significa uma pessoa. É uma máscara. Então nós não estamos aqui falando que este ser espiritual, essa centelha, seja uma pessoa, porque pessoa é uma máscara que nós recebemos cada vida que vivemos para viver aquele período e nos fazer relacionar com as pessoas, outras máscaras com quem convivemos. Depois vai tudo para o cemitério, ficam lá todas as máscaras. Deixamos de ser pessoa? Não. Nós não temos mais o corpo. Mas nossa inteligência, nossa capacidade individual assimila o ensinamento. E nós vamos para uma outra experiência futura, renascendo em um outro corpo, com uma outra máscara. Que é o corpo e o nosso modo de dissimular, de fingir ou de assumir nossas ideias e desejos. Portanto,
O núcleo inicial, o núcleo principal que vai sobreviver a qualquer destruição é a alma, o espírito. Mas nós temos um outro núcleo, que é físico. Este núcleo físico é aquilo que precisamos para que a nossa existência de espírito possa relacionar-se no mundo. Estamos num mundo material. Como você consegue agir no mundo físico? Tendo um corpo físico. Se você não tem um corpo físico, não consegue. Como é que você chega no submarino, nas regiões mais inferiores do oceano? Tendo uma roupa que te leve até lá. Se você não usar essa roupa, não consegue chegar. Porque o ambiente é hostil à sua essência. E você não resiste. Então, quando o nosso projeto, nossa evolução está dependendo de um processo evolutivo que exija a nossa reencarnação, nós precisamos de um corpo que tenha o mesmo padrão vibratório da Terra onde nós vamos. E ele vai durar o tempo necessário. Mas ele não é o fundamental. Como é que você faz a ligação? Como é que você, que é espírito, centelha divina, se conecta com aquilo que é denso, que é matéria? Como? Você precisa usar recursos para que a matéria te obedeça. Se você, como espírito, não tivesse um fator intermediário entre estes dois polos, não haveria como você se fazer notar fisicamente, no meio dos que estão aqui fisicamente. E é por isso que a doutrina espírita nos explica que é com este vazio, nós encontramos a outra parte que está faltando dessa complexidade. Nós temos um corpo intermediário. Ao mesmo tempo que ele veste a alma, veste o espírito, por ser mais denso, ele é mais sutil que a matéria. Mas ele serve de fator de aproximação entre a inteligência e a matéria. Ele então se acopla. E ele serve de modelador para as células no útero da mulher começarem a produzir um corpo de criança, aquela que vai nascer. É o dono, é aquele que tem a alma, que tem o perispírito, que assim se chama esse corpo de energia, que vai produzir com o seu molde o corpo físico que vai nascer do útero da mulher. São três, portanto, os fatores que cada um de nós possui. O primeiro, você sabe quando olha no espelho. Todo mundo que se olha no espelho sabe que tem um corpo físico. A alma, eu acho que ninguém tem dúvida de que é um ser inteligente. Que você não é o que você vê no espelho. E é fácil você constatar isso. Muito fácil. Porque você que já passou do cabo da Boa Esperança, em termos de tempo de vida física, o cabelo está branco ou já não tem mais, já foi embora. Você, e agora eu estou no Zenta. O seu corpo está naquela faixa em que os homens dizem, você está velho. Só que a sua alma sente que você ainda tem 20 anos, 25, 30 anos. Você, como ser, não se sente com 70, não se sente com 80. A não ser, é claro, quando você já está tão debilitado, tão doente, que você já não tem força física. É claro que a debilidade da matéria vai também fazendo com que a alma vá ficando assim, enfraquecida no administrar a matéria. Mas, muitas pessoas que estão aqui, muitas pessoas que nos assistem nesse instante, não sentem a idade que possuem. Não acham que estão nessa faixa, nesse declínio, como só porque fez
Mais uma década, então, agora se tornou um peso morto. E isto demonstra que a sua alma, o seu espírito, está identificando-se, não com a matéria, que pode estar em processo de fenecimento, como acontece com todos nós desde o primeiro dia que a gente nasceu. Nós estamos morrendo todos os dias. Só que a sua alma não sente isto ainda. Agora, e o fator intermediário? Você sabe qual é o seu corpo, você sabe quem você é como espírito, e o resto? E o cara do meio? Oh, é fácil. É tão mais fácil do que esses dois. Quando você dorme, você sonha. O corpo está na cama. Ao sair dele alguma coisa, você se relaciona com outras criaturas que também estão dormindo. E quando você sonha com A, com B, com C, com D, você não sonha com um lençol flutuando assim, uma fumacinha passando. Ah, eu vi o fulano. Como é que você sabia que era ele? Porque estava com uma placa. Era um lençol branco que estava sendo agitado pelo vento, mas estava escrito lá, Juquinha. Não, você vê o Juquinha, você sabe que é o cara. Você vê a forma dele, ele tem um jeito, ele tem características que são muito claras para você. E do mesmo jeito, o Juquinha olha para você e fala, ai, fulano, você está aqui. Ele também está te vendo. Só que os dois corpos de carne estão na cama, dormindo. O que foi que saiu, que tem a mesma aparência? Foi a forma. A forma. Quando o corpo dorme, quando a forma dorme, a forma sai e vai estar em relação com outras formas. Que são estes corpos vibratórios que todos nós temos. Quando você entende que há esta complexidade, mas que é compreensível, você começa a explicar certas questões. Por que que uma pessoa tem um problema de saúde, uma má formação orgânica? Ah, era Deus que não gostava dela. É estranho, não é? É estranho que Deus não goste de alguém, porque Deus é o criador do universo, como a gente acredita. Deus é amor absoluto. Como é que ele pode, desde quando ela foi criada, já não gostar da criatura? Então por que não fez direito? Não, essa explicação não cabe. Não cabe num raciocínio lógico. Agora, se você compreende que uma forma mal construída ou mal administrada pode representar-se em uma forma doente, em uma forma torcida, em uma forma com problemas, isso faz sentido. Isto tem lógica. Que cada um herde de acordo com aquilo que fez, com a própria forma. E então, nas vidas sucessivas, os corpos respeitarão as linhas de força que o dono escolheu dar a si mesmo. Seja pelo bem, seja pelo mal, você melhora a forma ou você a denigre, você a entorta, você a desgasta. E como é isto? Com bons sentimentos, boas atitudes, bons pensamentos, ou atos nefastos, atos agressivos, atos que vão tirar de você equilíbrio. E isto interfere nesses padrões de energia, que espelham o que cada um é, a partir da sua capacidade de reflexão a respeito. E quando nós desencarnamos, com os vícios que nós vivemos na Terra achando que não ia fazer efeito nenhum, estes vícios entortam a forma, se transferem para o nosso corpo espiritual, este intermediário. Porque do mesmo jeito que ele organiza a matéria, ele recebe da matéria as agressões que o dono, que o proprietário ou o administrador da matéria faz contra ela. Os que são fumantes durante a vida física e desencarnam nessa condição, do lado de lá, estão sofrendo de pulmões cheios de resíduos. No plano espiritual. Mas o pulmão dele ficou na terra, você que pensa. Você que pensa que isso não vai refletir sobre a sua alma, porque todas as substâncias que nós utilizamos têm
a sua contraparte vibratória, que fica impregnada na nossa estrutura magnética. Bebida, droga, excessos de alimentação inadequados, tudo isso. Falando só das coisas que comemos e bebemos. Agora, além disto, raiva, mágoa, tristeza, abatimento, isto também vai com a alma. Que se não se esforçar para livrar-se disso, vai deturpar a forma. A consciência culpada, alguém que teve uma atitude ilícita, alguém que fez uma coisa errada, que ninguém descobriu, mas ela sabe. Ela marca com esta equivocação, ela marca os centros da consciência. E por causa disto, o seu corpo vibratório estará deturpado por efeito da sua própria lucidez no erro. Então, este corpo intermediário, todos podem ter prova da sua existência, bastando que se recorde dos sonhos que tiveram. Porque você não sonhou com o corpo, seu corpo estava na cama. Quando você saiu do corpo e você se encontrou com alguém, não viu uma chaminha bruxuleante e você falou com ela. Você viu uma outra criatura, com perna, braço, cabeça, igual a você. Tão igual àquela que você conhecia na Terra, que você a identifica. Você sabe que sonhou com seu pai, que sonhou com sua mãe, que sonhou com seu filho, que sonhou com o vizinho, que sonhou com um amigo. Você sabe. Ninguém precisa dizer, basta olhar. Bem, quando nós entendemos esta tríplice construção, a doutrina espírita nos explica uma coisa. As três precisam de alimento. As três. A primeira, a matéria, a densa, como é a carne, precisa de alimento denso, como a própria terra produz. Porque no mundo físico, a matéria nutre a matéria. Não é possível, ainda no nível em que nos encontramos, que você abasteça o seu corpo somente pela iluminação do sol. Se você não ingerir matéria, o corpo de matéria não será capaz de manter-se. Ele vai se desgastando naturalmente. Ele vai perdendo tonicidade. Ele não vai repondo as bases sobre as quais ele está organizado. Então, a matéria precisa ser alimentada. E nós sabemos disso. Oh, como sabemos! Não é? Cafezinho da manhã, lanchinho, almoção, cafezinho da tarde, janta, depois uma sopinha antes de dormir. Aqueles que têm o privilégio de terem a possibilidade de fazer isto desta forma, fazem por dia pelo menos 5 momentos de abastecimento do organismo. 5, pelo menos. Mesmo que seja aqueles cafezinho preto, pobrezinho, rapidinho, mas você está pondo coisa para dentro. E é interessante você perceber que tanto você precisa abastecer o seu corpo daquilo que vai compor a parte física, a parte estrutural, minerais, quanto você precisa abastecer o seu corpo daquilo que é o sangue desses minerais, que vai dissolvê-los, que vai levá-los a toda parte, que é a água. Você não basta, não, eu já comi, vou comer essa semana só comida sólida, não vou tomar água. Você pode decidir isso, mas no fim da semana está morto. Porque o seu corpo precisa mais da água do que da comida. Mas, André, o que tem isso a ver com o capítulo 22? Não separeis o que Deus juntou. Você está querendo dizer que tem marido que acaba gostando da mulher porque ela cozinha bem, é isso? Muita gente acabou casando com a boa cozinheira.
não é? Não, às vezes até mais ou menos. Mas o que a doutrina espírita nos explica, e que para que todos vocês possam ter uma ideia, não está no capítulo 22º, é uma coisa muito interessante, que já foi anunciada antes, no capítulo 14º. O capítulo 14º fala sobre honrai vosso pai e vossa mãe. O capítulo 14º do Evangelho tem um trecho que fala sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. Os que são parentes pelo corpo são parentes pelo espírito. E há uma frase interessante que diz assim: os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos. Três coisas. Os verdadeiros parentes, diz aqui este capítulo, os laços de família não são necessariamente os que são conseguidos pelo sangue, que é o terceiro aspecto, matéria, corpo físico. Os verdadeiros laços de família são construídos pelos laços da simpatia, segundo item, e pelos laços que se observam na comunhão de pensamentos, terceiro item. Vamos então analisar isto, porque isso tem a ver com o que nós estamos falando a respeito do afeto. Nós que temos então esses três corpos, esses três grupos, esses três núcleos, precisamos abastecer os três. A comida mantém o funcionamento do físico, mas falando em termos de afeto, o corpo físico também possui as suas exigências. Naturalmente construído para que os homens pudessem procriar e manter a espécie, era necessário que a união entre eles, entre os seus corpos, produzisse isto. No que diz respeito à expansão afetiva do ponto de vista físico, nós encontraremos muitas pessoas imaginando que o sexo é a forma de abastecer ou ser abastecido biologicamente. E isto representa um fator importante para muitas pessoas. Aliás, muitas pessoas construíram toda uma família baseadas na afinidade sexual, no jeito legal que eles se entendem, na hora de se unirem na intimidade. E as emoções que as pessoas trocam nos instantes da demonstração afetiva, nessa hora, para muitos são fundamentais e são extremamente estimulantes. Porque estão envolvidos vários fatores hormonais. As chamadas endorfinas. Porque o corpo biológico, ele precisa ser protegido pelo administrador. E como é que ele será protegido? Pela construção inteligente, que dá à pessoa o incômodo e o prêmio. O incômodo e o prêmio. O incômodo e o prêmio. A fome é o incômodo. O prêmio, ai, que bom que eu comi. É a satisfação de ter enchido a barriga. E então você fica feliz. Ai, que bom. Você está incomodado porque está cansado. Qual é o prêmio? É o sono. Não vejo a hora de ir para a cama. O corpo está lá dizendo a você descanse, descanse, descanse. É o nível físico da vida. Ajudando a pessoa a ir fazer aquilo que é importante para o corpo. Nível físico. E isto governa a natureza. Governa. Nós não estamos aqui dizendo que isso é mal. Não estamos dizendo que o que uma pessoa sente em atração em relação a outra é um pecado. Os homens já fizeram isso. É uma coisa suja, uma coisa feia. Não, isso é da natureza.
Só que o que a doutrina espírita explica é que esta questão da natureza está vinculando a parte mais material da nossa identidade. Os hormônios, na sua construção complexa, aproximam homens e mulheres, aproximam seres que estão interessados em trocar essas emoções, e graças a isto, propiciam o nascimento de outros seres. Imagine se isso não fosse prazeroso, que desgraça seria para a humanidade. Ninguém nascia. Ah, não, ela é linda, ele é lindo, mas eu não quero ficar junto não, porque eu sofro muito. Então, vai chegar um momento em que você diz, não, eu prefiro não fazer nada com essa pessoa do que sofrer tanto para fazer. Se fosse ruim abastecer-se, se todas as comidas que existissem fossem ácidas, azedas e intragáveis, todo mundo morria de fome. O que é preciso é que seja gostoso, e você vai encontrar essa variedade nas grandes e inúmeras espécies. Todas chamando você para experimentar um sabor diferente, algo que tenha um paladar novo, e isso produz em você uma reação favorável, uma reação agradável, ou uma reação que diz, não, isso eu não gostei, eu vou preferir o outro. Porque é para fugir da monotonia. Já pensou você todo dia comer a mesma coisa? Já pensou se só houvesse um tipo de laranja, um tipo de banana, um tipo de melancia, um tipo de tomate, um tipo de alface, só um tipo de verdura, um tipo de legume? Você ia comer chuchu só, o resto da vida. Alface, o resto da vida. Tomate, o resto da vida. Só tem batata, toda a vida. Só tem um tipo de semente. E o que você sobrevive. Você sobrevive, só que todo dia, imagina. Todo dia. O que vai ter hoje, mulher? Chuchu com feijão. E amanhã? Chuchu com batata. E depois, feijão com batata. Em uma semana, todas as combinações já tinham sido esgotadas. A natureza generosa, como é a divindade, oferece uma multidão de fatores diferentes, com químicas diferentes, para que você, comendo coisas diferentes, abasteça o seu corpo das mesmas coisas sempre que ele precisa. Assim também, a relação afetiva, na área física. Só que há um problema. Quando nós apenas nos limitamos na afetividade, aos encontros físicos, nos primeiros instantes é emocionante. Mas depois, como aquela pessoa é sempre a mesma e você é sempre o mesmo, perde a graça. E então as pessoas começam a perceber que depois de um período que é bastante interessante, a monotonia consome a relação. Porque para elas, nestes casos, só veem corpo, só veem carne, só veem a necessidade de se abastecerem fisicamente. Então um dos cônjuges, um dos componentes fica doente, não pode mais ter relação. E a outra parte fica como? Frustrada, vai procurar alguém. Sente fome. Fome da emoção biológica. O corpo reclama. Sobretudo se essa pessoa não entende que existem outros dois níveis que também precisam ser abastecidos. Então, essa primeira etapa, do mesmo modo que a gente sabe como fazer o corpo descansar, como fazer o corpo ter saúde com alimentação, nós também estamos vivenciando as experiências da sexualidade. E elas são úteis para amadurecermos em nós certos valores. Graças à sexualidade, você aprende o que é ser mãe, o que é ser pai. Você vai construir uma nova experiência para crescer com ela.
Se não fosse isto, nós não teríamos tudo isto. Não teríamos essas riquezas disponíveis. Agora, a doutrina espírita explica que, quando você apenas se preocupa em abastecer o nível biológico, o nível material, você corre um sério risco de frustrar-se. Porque tudo que é transitório, tudo que termina, tudo que acaba, tudo que se desfaz, é fugidio, é ilusório. Existirá por um tempo com uma finalidade, que é, no caso do corpo físico, a perpetuação da espécie, ou o intercâmbio hormonal, que ajuda a você ter um pouco de equilíbrio ou de satisfação. E quando já não tiver mais este corpo, dessa forma, exigindo isto, o que será da sua vida? Então os espíritos explicam que além deste contato natural, existe necessidade de abastecer o segundo nível, o nível vibratório, o nível do corpo vibratório. O corpo perispiritual também precisa ser abastecido. Se você não se cuidar, você terá um corpo físico muito saudável e não saberá o que está te incomodando, porque você não tem vontade, você não tem ânimo. Alguém falou mal de você, injustamente. Você não está doente fisicamente. Você tem saúde, seu corpo está funcionando, está bem abastecido. Só que você está prostrado. Alguma coisa que deveria estar funcionando não está adequado em você. E o que é que está produzindo isso? Está produzindo uma disfunção vibratória na sua capacidade de equilibrar o seu corpo espiritual. Por causa de uma notícia, por causa de uma perspectiva, por causa de uma imaginação. Os ciumentos vivem em tragédias pessoais por causa disto. Estão tão desassociados do que eles são, que ao invés de eles estarem harmonizando a sua vibração com a vibração da vida, eles estão sempre amedrontados, desconfiados, com as armas postas. E isto os enfraquece. A outra prova de que isto é fundamental, você encontra quando, na convivência com pessoas de qualquer tipo, amigos, parentes, colegas, aqueles com quem você mora, você tem uma afinidade. Então o que acontece? Vamos sair? Vamos. Vamos em tal lugar? Vamos. A gente gosta das mesmas coisas. A gente tem interesses que são idênticos. A gente fala de assuntos e todos nos entendemos com facilidade. Existe aquilo que lá no capítulo 14 chamam de simpatos. Simpatia. A simpatia é a maneira pela qual nosso espírito, no ponto de vista vibratório do corpo magnético, ele se alimenta da vibração do outro. Neste nível, quando você está com alguém que não corresponde àquilo que você também está buscando, ou você não corresponde ao que o outro está querendo de abastecimento, vocês são infelizes. Podem ter uma transa excepcional, podem se dar muito bem na cama. E talvez seja essa a única atração onde vocês combinam. Mas fora daí, vocês não conseguem projetar um passeio juntos, porque um gosta de ir para a montanha, outro quer ir para a praia. Um gosta de filme de terror, outro gosta de filme romântico. Um gosta de pizza, outro gosta de salada. Então você tem uma relação sexual que dura 20 minutos, 30 minutos, e tem que administrar 23 horas e 30 minutos com aquela mala do seu lado. Tem que administrar esse tempo todo com uma pessoa que você não tem quase afinidade com ela. Você quer e ela não quer, ela quer e você não quer.
Então isso é o quê? Isso é um bloqueio vibratório em que o seu espírito, naquele nível, no segundo nível, não se abastece e o outro não se abastece do que você oferece. Essa união energética, que se dá no nível da forma, ela pode abastecer as pessoas por longos anos, mesmo quando o sexo já não exista, mesmo quando ele não seja mais aquilo que era no começo. Porque estas pessoas que entendem esta construção afetiva, que passam a viver como amigos nas coisas da vida pessoal, que passam a sentir a vibração do outro, naquilo que estão propondo, naquilo que estão desejando fazer, que não recebem paulada toda vez que pensam em fazer alguma coisa, o outro vem e não, isso vai dar tudo errado, você vai estar se danando, não conte comigo. Essas são reações que, às vezes, uma vez ou outra vez, podem ser úteis para tirar a pessoa do problema. Mas todas as vezes que alguém fala uma coisa e o outro dá o contra, por N motivos. Eu vou estudar. Você não pode estudar, não. Você não pode porque você vai sair de casa, eu não vou te buscar, não vou. Você quer progredir e o outro não quer. A outra não quer que você vá progredir. Então você está querendo abastecer-se de alguma coisa que diga, puxa, que bacana, eu te ajudo, eu te apoio, eu vou com você, eu também vou estudar. Se você tem essa coragem, velho do jeito que você é, eu que sou mais novinha que você, eu vou junto. Porque eu sei que eu vou aprender alguma coisa. Que bacana. Quando você quer fazer algo positivo, algo que é construtivo, e você encontra alguém que diz, puxa, conte comigo, o que você está recebendo é uma carga positiva de energia que se soma à sua. E quando duas pessoas unidas por isto se sentem assim, isto que se cria entre elas se chama sinergia, que não corresponde a 1 mais 1. Quando existe a sinergia entre um e o outro, a soma disto não é 2. A soma disso pode ser 4, pode ser 5. Porque a pessoa se abastece da vibração alheia e o outro também recebe em contrapartida esta força. Aí o que acontece? Você então vive em paz, vive em harmonia, você vive feliz, e você então, quando acontece uma coisa ruim, você pensa, puxa, eu vou estragar essa relação tão legal por causa dessa besteira? Eu vou criar uma dissintonia com uma pessoa tão querida, que me ajuda tanto, ou que eu sinto tanta afeição por ela, porque o tapete ficou virado, a louça ficou para ser lavada e não foi lavada, não fez a cama. Mas será que isso é importante? Você aprende a valorizar as coisas que são úteis para o seu ser. E mesmo que discuta, mesmo que dê aqueles arranca-rabos normais, isto tem algo de passageiro. Porque a simpatia envolvendo sentimentos, gostos, compartilhamento de ideais ou de vontades. E às vezes, os filhos fazem um papel muito grande no desenvolvimento dessa segunda parcela. Porque pode ser que num primeiro instante, o casal apenas tinha a união física. Foi atraído pela aparência biológica. Mas aí surge uma criança e os dois querem criar aquilo. Então iniciam um ponto convergente que vão aprender a usar isto como forma de entendimento comum. Nessas lutas, as pessoas estão sendo trabalhadas para vencer egoísmos, vaidades, ambições pessoais. É o segundo nível. Aí o que acontece? Um deles morre. Se de verdade
acontece isto e há entre eles esta união, isto produz algo que se chama a falta dessa energia, que estava sustentando os dois, mesmo na velhice. E esta falta da troca vibratória é denominada de saudade. E ela acontece em todos os âmbitos. Não precisa ser a morte física. Pode ser a ausência, a viagem, a mudança. A saudade é a fome gerada pela vibração que agora não chega a você mais como chegava antes. De alguém que você estava querendo que estivesse com você. Em qualquer das relações que você pudesse ter. Este alguém que não está mais, não fornece mais a você. E você que precisa se abastecer, tenta encontrar às vezes nos filhos, que estão cada um cuidando da sua vida e não encontra. Tenta encontrar em amigos e tenha só aquele momento de jogar bote, aquele momentinho de passar umas horas de manhã com os outros velhinhos e não encontra. Vai ser colocado em um asilo de luxo. Todos os filhos se cotizam porque eles amam muito você e vai arrumando um lugar para você ficar, que você vai, é hotel 5 estrelas, se chama casa de repouso. Para eles é excelente, porque eles se livram do problema. Pergunta para você se você vai gostar. Que aqueles que você criou com o melhor que você tinha desde o primeiro instante, demonstrem esse amor te enfiando no asilo, bem pago. E fala, eu venho visitar você todo dia, na primeira semana é todo dia, na segunda semana é 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, aí na quinta semana, uma vez pelo fim de semana. Mas mesmo que fosse todo dia, muitas pessoas sentem a falta. Não é de alguém presente. Não é de alguém que foi formalmente lá falar, e aí pai, e aí mãe, está faltando alguma coisa? Não. É de esse querer, este interessar-se, esta transformação, esta doação vibratória que você sente quando você é importante para alguém. E que a pessoa que é importante para você sente quando você demonstra isso por ela. Não é se você vai dar de comer para ela. Não. É se você passa fome com ela. O corpo pode estar desabastecido. Mas se você sente isso da outra pessoa, sua alma está robustecida. Está forte, desde que vocês estejam ali sentindo isto. Esta é uma das ligações fundamentais para o espírito, que abastece e dá equilíbrio afetivo, dá equilíbrio de consciência, equilíbrio de vivência para estes que estão envolvidos nessas descobertas. E esta é a dificuldade das pessoas construírem, porque exige devotamento, exige você conhecer o defeito do outro e aceitá-lo. Exige você aprender a conversar ao invés de você dar porretada. Exige você deixar o outro falar, deixar que ele seja um pouco como ele é e compreender as suas necessidades. Exige você compartilhar. E para isso exige que você não seja egoísta. Os egoístas não conseguem desenvolver a simpatia. Quando muitos egoístas ficam no sexo, nas trocas afetivas, no querer o seu espaço. E quando aparece alguém mais bonito, mais gostoso, mais rico, trocam, como se trocassem a roupa do guarda-roupa por uma outra. E então ficam dando cabeçadas de novidade em novidade, até que quando estão velhos e ninguém mais quer saber deles, falam, eu estou sozinho. Não, você sempre foi. Mesmo quando dormia com outro, você sempre foi sozinho. Porque você nunca quis estar com alguém.
Você nunca quis dar-se. Você não exercitou em você a noção de que esta união energética você constrói através de compartilhamentos positivos que fazem você estar na vida dos outros e os outros considerarem você também. Saudade é isto. Por isso que você não sente saudade da sua empregada. Por isso que você não sente saudade do seu funcionário. Por isso que você não sente saudade do seu patrão. Eles não são para você nada disto. Mas se um deles for, vamos nos lembrar daquelas famílias que há tempos atrás carregavam no seu conjunto aquelas funcionárias que desde pequena começaram como pajem e criaram os filhos. A mãe tinha que trabalhar, o pai tinha que trabalhar, as crianças ficavam com ela foi envelhecendo, as crianças foram crescendo e ela se tornou membro da família. Ela viu você nascer, limpou você, deu de comer, te levava na escola. Você havia sempre, no começo, como a empregada, a babá, a pajem, sei lá o nome que tenha. Mas, ao crescer, sempre na companhia daquela pessoa, essa pessoa passou a ser para você alguém que você gosta. Alguém que você ama. E então, um dia que acontece alguma coisa, essa pessoa não pode mais estar com você. Ou quando você... eu conheço famílias que as pessoas foram se casando e brigavam para ver com quem que a empregada ia. Não porque queriam ter uma serva, porque ela já estava idosa. Mas porque gostavam tanto dela, que todos queriam tê-la. Todos eram gratos a essa criatura. Por aquilo que ela representou nas suas vidas. Pelo abastecimento vibratório, energético que ela deu. Quando você desenvolve laços comuns, e esses laços comuns você desenvolve no bem ou no mal, porque existem cúmplices, existem pessoas que se entendem bem em sociedades criminosas, deste jeito, são fidelíssimos, são unha e carne, se abastecem para praticar o mal, mas se abastecem, se sentem fortes, se acumpliciam. É claro que isso é horrível, porque estão se unindo por um padrão inferior de forças. Mas quando o Evangelho fala das verdadeiras famílias, essas que são perenes, obviamente que não as está comparando aos que se equivocam e são simpáticos no crime. Porque isso vai ser rapidamente extinto quando uma delas perceber o equívoco. Mas quando há afinidades em boas coisas, em lugares ou ideais crescentes no bem, você se sente abastecido. Você sente que o seu ser está completo. Mas já não, a gente já não fica tão junto assim como a gente ficava há tempos atrás. Será que ela não gosta mais de mim? Esse medo de que por não haver tanto sexo, a outra parte possa não estar gostando, é medo de quem apenas vê o abastecimento vibratório denso como o alimento principal. O corpo como a prova do afeto. Mas quando você desenvolve esta outra forma, você poderá ficar com essa pessoa, mesmo que já não tenha mais intimidade com ela. E você não a trocará por outra. Porque a outra não tem isto que esta tem. Ela não te dá e você não sente o que esta outra faz você sentir. Este alimento vibratório é aquilo que as almas trocam entre si. É aquilo que você, quando se senta para receber o passe, também sente. Porque são as energias que fluem dessa vivência cósmica para cada um dos filhos. E que quando você pensa que está sozinho,
E esta solidão é produto do nosso egoísmo. É produto de a gente só achar que ninguém se incomoda conosco. Você se sente às vezes abatido, você se sente sem força. Está com saúde, comeu bastante, mas está decepcionado. Não tem vontade mais de viver, está querendo se entregar. Não tem esperança de ser feliz. Alguma coisa está bloqueando em você a sua união com as forças que estão disponíveis à nossa volta. E então, quando você vai à casa espírita, quando você vai a alguma religião onde, por causa da sua fé, por causa da sua elevação pela oração, você rompe esta teia escura, você volta a ter sintonia com as forças espirituais que te abastecem. Te abastecem esse segundo nível. Algumas pessoas estão doentes na matéria porque esse corpo espiritual está doente. Está doente. Esta semana tivemos a alegria de encontrar uma pessoa cuja mãe, preocupadíssima, trouxe a filha aqui dizendo: faz 15 dias que ninguém dorme em casa, os médicos já fizeram exames, não encontram nada, essa pessoa não sei o que tem, não está aí incapaz de sentir paz, não consegue dormir. Tá bom. Já tinha ido a médico, já tinha feito exames, fazia 15 dias que estava assim. Vamos para a sala de passe. Na sala de passe fizemos uma prece. Aplicamos o passe. Os passistas estavam ali dando energia também por amor. E depois, isso não durou mais que 5 minutos. Esta pessoa voltou para casa. E daquele dia em diante, tudo desapareceu. Tudo sumiu. Como se alguém tivesse rasgado aquela pessoa e posto a nova, a verdadeira, no lugar. Muitas das dificuldades biológicas, dos problemas aparentemente físicos, não são problemas físicos, são carências no alimento espiritual. São falta dessa troca, que às vezes a pessoa não encontra nos lugares em que está, mas quando vai na igreja ou quando vai na casa espírita, as vibrações refazem o ser. E ela se sente de novo em harmonia. Quando você entende este processo, você se ajuda a não perder a harmonia. E a casa espírita faz isso, a doutrina espírita faz isso. Explica a você. Pare de assistir coisas nocivas. Pare de ler coisas que não são construtivas. Pare de conversar sobre lixos. Mude seus hábitos. Mude seus assuntos. Porque quando você se abastece dessas coisas, você se entorpece. Você constrói uma carapaça de entulho que te afasta desse contato com as forças sublimes. Da mesma forma que é difícil alguém se sentir feliz ao lado de uma companheira ou de um companheiro, que você fala A e ele fala B. Você quer uma coisa, ele não quer e quer outra. Como é que é possível conviver? Como? É praticamente uma tertúlia diária. Você não tem paz. Você está sozinho, mesmo que esteja morando com alguém. Porque falta a segunda alimentação, o segundo tipo de abastecimento. Mas ainda tem o terceiro tipo, que é ainda superior a este, que quando você desenvolve, quando você tem harmonia nesta segunda área, você se sente muito diferente. Você tem paz, você tem alegria de viver. Você não se deixa arrastar por qualquer probleminha. E quando o problema é grande, você então recorre às fontes para que você tenha força para superar. Quando você então se dá conta de que acima desta segunda etapa, deste segundo nível, ainda existe o terceiro, que também precisa ser abastecido. Quando você descobre como fazer isto, puxa vida, você vai ficar pensando, por que eu ainda ficava preocupado tanto com o que eu ia pôr na barriga?
Porque eu ainda tinha tanto medo de dizer às pessoas que eu gostava delas. Por que eu tinha tanto medo da solidão? De que ninguém ficasse comigo? De que eu ficasse sozinho ou sozinha? Por quê? Porque você não entendia a quem você está ligado. Você tinha cortado este processo de abastecimento complexo, que vem de muito mais acima do que a gente possa supor. E que é diferente da afinidade, diferente do hormônio do sexo. Se resume naquilo que Jesus disse, que é a maior e o maior mandamento de todos, que é amor. Amor que não é o que você vê na televisão, nem o que você faz na cama. É o que você sente quando pensa no Pai e se abastece dele. Mas este último nível, nós não vamos falar hoje. Nós queremos que você que está em casa, vocês que estão aqui, possam voltar mais vezes nesta parte que é tão fundamental para o desenvolvimento do afeto. Portanto, na próxima semana, nós vamos explicar esta terceira forma de se abastecer, naquilo que seja a comida para a alma, para o seu espírito, para o seu ser. Quem vier, quem estiver em sintonia, poderá compartilhar isto. Mas, de hoje em diante, pensem que vocês não são o corpo que aparece no espelho. Que não se preocupem apenas em abastecê-lo. Pensem no que você pode ser de alegria para outros. E como você pode se abastecer da alegria alheia? Porque quando Jesus disse que você deveria praticar a caridade, fazer o bem às pessoas, foi exatamente isso que ele estava construindo para nós. Quando você vê alguém feliz porque você existe, você pode passar fome que você está saciado. Isso se chama elogio. Quando alguém diz alguma coisa boa sobre você, você não precisa de um lanche, você não precisa de um sanduíche. Porque isso significa uma satisfação tão grande na sua alma, que isso faz falta. E é difícil de encontrar. Mas um cachorro quente você encontra em qualquer lugar. Pensem nisso. Quando entrarem na sala de passe, saibam que vocês estão aqui para receberem esse alimento como seres importantes para Deus. Que espíritos invisíveis que conhecem cada um de vocês e sabem o que vocês estão passando, vieram aqui pôr a mão na sua cabeça. Vieram dizer a você: não desanime, não desista. Você é muito importante na vida. Não se deprecie, não se abata. Pense nestas coisas e multiplique-as. Elogie as pessoas e você vai ser elogiado. Faça o bem para os outros sem esperar nada. E todos vão te procurar por acharem que você é muito importante, como de verdade você é. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Precisa mais do que isto? Pensem nisso. Muita paz. Nós te agradecemos, Jesus, por mais este dia, na oportunidade de crescer, compreendendo as leis do universo. Nós muitas vezes nos desatolamos daquelas confusões que nos prendem, em função da ignorância, do não entendimento, em função de não termos ainda meditado a respeito destas questões que envolvem a saúde orgânica, que envolvem o relacionamento pessoal, que envolvem as lutas para a sobrevivência, as relações do afeto. Muitas vezes, levados
pelas contingências, pelas lutas, desperdiçamos a oportunidade de meditar e vamos reagindo às coisas, reagindo às provocações, reagindo, sem pensar quem nós somos, sem compreender quais são os objetivos da vida, sem meditar o que podemos aprender com aquele problema. E vamos perdendo as chances do crescimento entre a reclamação, a revolta, a depressão, o abatimento. Culpamos Deus, culpamos o governo, culpamos os problemas da sociedade, culpamos os nossos falsos amigos, culpamos as perturbações, os obsessores, apenas não nos culpamos. Quando somos nós mesmos a causa originária destes problemas. Quando poderemos identificá-los com serenidade e lucidez. Quando basta que olhemos para nossos hábitos e vejamos quão perniciosos eles são. E então tentemos aprender, tentemos procurar informação, tentemos ler alguma coisa, tentemos conversar de forma construtiva com quem sabe mais do que nós. Mas como estas coisas consomem tempo, dão trabalho, muitas vezes é mais fácil encontrar culpados à nossa volta do que assumir nossa responsabilidade, que precisa mudar a rotina alimentar, que precisa abster-se daquilo que é gostoso e pernicioso ao mesmo tempo, que precisa aprender a ser gentil, a ter educação, a pedir por favor, a esperar a sua vez, que precisa disciplinar o seu modo de conviver para que também os outros tenham o espaço da paz, da autorrealização. Ah, Senhor, como é bom podermos encontrar nos teus ensinos estas lições que nos melhoram desde que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por isso nós vamos cantar e te pedimos que nos ajude a escutar mais uma vez.